J. J. Benítez, Os Astronautas de Yahvé, 1980. Parte 05. O parto. Como pode realmente ter acontecido o nascimento de Jesus? Nem os evangelistas oficiais, nem os que nos deixaram os textos apócrifos fornecem dados concretos suficientes para estabelecer a mecânica do parto. E a Igreja, prudentemente, deixa-o envolvido no mistério. Eu, de minha parte, não me sinto com forças para dizer e mergulhar nesse mistério. Respeitando as devidas diferenças, seria como perguntar à medicina atual quais podem ser os sistemas ou mecanismos clínicos cirúrgicos que imperarão na especialidade ginecológica dentro de 500 ou 1000 anos. Que mãe do século XV teria imaginado que, 5 séculos depois, os dolorosos partos poderiam ser feitos sem dor? Uma afirmação como esta, feita em pleno tempo da Inquisição, teria me conduzido, irremediavelmente, à fogueira. E dizem os evangelhos apócrifos: ao chegar ao local da gruta, pararam José e a parteira, e eis que estava sombreada por uma nuvem luminosa. O que posso supor que aconteceu naqueles momentos tensos, no interior da gruta? Por que aquela nave espacial havia se aproximado da gruta? Por que o interior da caverna foi inundado de luz? De onde nascia aquela luminosidade? Só uma ideia, quase um pressentimento, se agita em meu coração. É possível que a equipe de astronautas, quando chegou o momento, tenha descido materialmente e entrado, inclusive, no local onde a jovem Maria se encontrava, e que, de alguma forma que nem sequer podemos suspeitar, contribuíram ou ajudaram no parto. Que técnicas utilizaram no parto? É possível que nenhuma. É possível que o parto em si fosse realmente milagroso, no mais literal dos sentidos. Ou é possível que Deus, mais uma vez, se servisse da mais complexa e depurada ciência para tornar realidade o nascimento de seu enviado? Como saber? Como saber se Maria sofreu as mesmas dores que as outras mulheres? No apócrifo denominado Liber de Infantia Salvatoris pude encontrar passagens que lançam um raio de luz sobre a forma como, talvez, ocorreu o grande acontecimento. E a parteira entrou na caverna. Parou diante da presença de Maria. Depois que esta consentiu em ser examinada por horas, exclamou a parteira e disse a grandes vozes: Misericórdia, Senhor, e grande Deus, pois jamais se ouviu, nem se viu, nem pôde caber em suspeita humana que os peitos estejam cheios de leite e que, ao mesmo tempo, um menino recém-nascido esteja denunciando a virgindade de sua mãe. Virgem concebeu, virgem deu à luz e continua sendo virgem. 70. Diante da demora da parteira, José penetrou na caverna. Veio então ela a seu encontro e ambos saíram, encontrando Simeão, um dos filhos de José, em pé. Este lhe perguntou: Senhora, que é da donzela? Pode abrigar alguma esperança de vida? Disse-lhe a parteira: Que é que dizes, homem? Senta-te e te contarei uma coisa maravilhosa. E elevando seus olhos ao céu, disse a parteira com voz clara: Pai onipotente, qual é o motivo de me ter cabido presenciar tamanho milagre, que me enche de estupor? O que fiz eu para ser digna de ver teus santos mistérios, de modo que fizesses vir tua serva naquele exato momento para ser testemunha das maravilhas de teus bens? Senhor, o que tenho que fazer? Como poderei narrar o que meus olhos viram? Disse-lhe Simeão: Rogo-te me contes o que viste. Disse-lhe a parteira: Não ficará isso oculto para ti, visto que é um assunto de muitos bens. Assim, pois, presta atenção a minhas palavras e retém-nas em teu coração. 71. Quando entrei para examinar a donzela, encontrei-a com a face voltada para cima, olhando para o céu e falando consigo. Creio que estava em oração e bendizia o Altíssimo. Quando, pois, cheguei a ela, disse-lhe: Dize-me, filha, não sentes porventura algum desconforto ou algum membro dolorido? Mas ela continuava imóvel olhando para o céu, qual uma sólida rocha e como se nada ouvisse.
72. Naquele momento, pararam todas as coisas, silenciosas e assustadas. Os ventos deixaram de soprar. Não se moveu folha alguma das árvores, nem se ouviu o ruído das águas. Os rios ficaram imóveis e o mar sem onda. Calaram os mananciais das águas e cessou o eco de vozes humanas. Reinava um grande silêncio. Até o próprio polo abandonou, a partir daquele momento, seu vertiginoso curso. As medidas das horas já haviam quase passado. Todas as coisas haviam se abismado no silêncio, assustadas e estupefatas. Nós estávamos esperando a chegada do Deus Alto, a meta dos séculos. 73. Quando chegou, pois, a hora, saiu à luz a virtude de Deus. E a donzela, que estava olhando fixamente para o céu, ficou transformada em uma vinha, pois já ia se antecipando o cúmulo dos bens. E assim que saiu à luz, a donzela adorou aquele a quem reconheceu ter ela mesma parido. O menino lançava de si resplendores, como o sol. Estava limpíssimo e era gratíssimo aos olhos, pois só ele surgiu como paz que apazigua tudo. Aquela luz se multiplicou e escureceu com seu resplendor o fulgor do sol, enquanto esta caverna se viu inundada por uma intensa claridade. 74. Eu, de minha parte, fiquei cheia de estupor e de admiração, e o medo se apoderou de mim, pois tinha fixa minha vista no intenso resplendor que emitia a luz que havia nascido. E essa luz foi pouco a pouco se condensando e tomando a forma de um menino, até que surgiu um infante, como costumam ser os homens ao nascer. Eu, então, ganhei coragem. Inclinei-me, toquei-o, levantei-o em minhas mãos com grande reverência e me espantei ao ver que tinha o peso próprio de um recém-nascido. Examinei-o e vi que não estava manchado, mas que seu corpo todo era nítido, como acontece com o orvalho do Deus Altíssimo. Era leve de peso e radiante aos olhos. 75. Quando tomei o infante, prossegue a parteira sua explicação, vi que tinha o corpo limpo, sem as manchas com que costumam nascer os homens, e pensei para mim que talvez houvessem ficado outros fetos no útero da donzela. Pois é coisa que costuma acontecer às mulheres no parto, o que é causa de que corram risco e desfaleçam de ânimo. Imediatamente chamei José e pus o menino em seus braços. Aproximei-me da donzela, toquei-a, e comprovei que não estava manchada de sangue. Como contarei? O que direi? Não atino. Não sei como descrever uma claridade tão grande do Deus vivo. Nenhum resto de sangue. Prescindindo das muitas exclamações, mais ou menos poéticas, da parteira, e que se devem, sem dúvida, ao entusiasmo ou fervor do autor sagrado, o texto em si, supondo que registre a verdade, aporta alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a parteira fica logicamente aterrorizada ao comprovar que a criança e sua mãe estão limpas de sangue e daqueles fluxos e humores próprios de todo parto. Como era possível? Como os seios de Maria já se encontravam repletos de leite se o nascimento praticamente acabava de acontecer? E o mais curioso, porque a parteira fala de uma luz que, pouco a pouco, vai se condensando e tomando a forma de um infante? O Evangelho apócrifo de Mateus, bem como o de Tiago, coincidem na falta de manchas de sangue, nos seios cheios de leite, e, evidentemente, na virgindade da jovem. E de novo, sob a camuflagem do milagre, surge outra pergunta, não menos suspeita: o que aconteceu realmente com a mão de uma das parteiras? Porque Mateus diz que ficou seca assim que tocou a vagina de Maria. Eis aqui o texto desse apócrifo. 4. A outra parteira, chamada Salomé, ao ouvir que a mãe continuava sendo virgem apesar do parto, disse: não acreditarei jamais no que ouço, se eu mesma em pessoa não o comprovar. E aproximou-se de Maria, dizendo-lhe: deixa-me que apalpe para ver se é verdade o que acaba de dizer Salomé. Assentiu Maria, e Salomé estendeu sua mão, mas esta ficou seca assim que a tocou.
Então a parteira começou a chorar intensamente. Tiago é mais explícito e afirma que a mão da parteira ficou carbonizada. O que foi que aconteceu? Sem querer, vem à minha memória um fato igualmente misterioso, registrado justamente no instante da ressurreição de Jesus de Nazaré, que os técnicos da NASA demonstraram, recentemente, ser uma formidável radiação emitida por todo o cadáver do Nazareno. Uma energia ou radiação desconhecida pela técnica do homem, mas que deixou impressa a marca de Jesus no célebre santo sudário que se conserva em Turim. Pode ter acontecido algo parecido naquele momento, igualmente decisivo, do nascimento do enviado. Aquela luz que a parteira viu no parto pode ter deixado algum tipo de radiação no baixo ventre de Maria. Foi isso que provocou, acidentalmente, a grave queimadura na mão da parteira incrédula. Acho difícil acreditar que foi a maldade ou a lógica dúvida de Salomé que provocou a carbonização de sua mão. Para aquela, e para todas as parteiras do mundo, teria sido um acontecimento singular comprovar com seus próprios olhos que uma mulher dá à luz um bebê, conserva intacta sua virgindade e, principalmente, não apresenta manchas de sangue. Nem ela nem a criança. Considero este último assunto como mais importante que a conservação da virgindade, porque, segundo as opiniões médicas atuais, é muito mais difícil essa insólita limpeza que a não ruptura do ímen. Ocorreram alguns casos de partos em que a mãe continua conservando a virgindade. A razão nada tem a ver com fatos milagrosos ou sobrenaturais. Simplesmente, a natureza do ímen, que é a membrana que fecha o conduto vaginal e, portanto, prova evidente de virgindade, é suficientemente elástica ou resistente para se dilatar ao máximo, permitindo a passagem do recém-nascido. Uma vez terminado o parto, o ímen volta às suas dimensões naturais. E ninguém diria que aquela mulher havia sido mãe. Não sei se esse foi o caso de Maria. Possivelmente, não. Possivelmente, a técnica utilizada pela equipe foi tão perfeita, maravilhosa e desconhecida, tanto para os israelitas como para nós, que dificilmente a poderíamos assimilar. Do que não resta dúvida é de que os astronautas estiveram novamente muito perto. Perto o suficiente para proporcionar àquela caverna subterrânea a iluminação necessária em um momento como aquele. Perto o suficiente para imobilizar todos os seres vivos que se encontravam nas proximidades. Perto o suficiente, por que não? Para ajudar a jovem no instante do parto. É Mateus quem afirma em seu evangelho apócrifo: finalmente, deu à luz um menino, a quem no momento de nascer os anjos cercaram, perto o suficiente, e tão atentos à segurança da criança e de sua mãe, para que uma voz dissesse a Salomé, a parteira, quando saía de gruta: Salomé, Salomé, não digas as maravilhas que viste enquanto o menino não estiver em Jerusalém. Uma medida muito prudente se levarmos em conta a existência do cruel Herodes e dos fatos que estavam prestes a ocorrer com a chegada dos magos. Era normal que os astronautas, que indubitavelmente deviam se sentir satisfeitos com o sucesso da chegada do enviado, não quisessem deslocar Maria e José e o recém-nascido, enquanto não houvessem transcorrido os fatos que, necessariamente, deviam ocorrer. Os ginecologistas não sabem o que pensar. Consultei prestigiosos médicos. Ao terminar a leitura desses apócrifos não quis ficar por ali, na pura especulação. Queria ouvir a voz da ciência. O que a medicina atual pode aportar ao mistério do parto de Maria? Na quase totalidade, os ginecologistas a que inquiri me contemplaram com espanto. Tanto os crentes quanto os indiferentes ou ateus. Pergunta como pode ter sido o nascimento de Jesus? Devia perguntar isso aos teólogos, mas, naturalmente, os exegetas não têm resposta. Quando recorri aos mais ilustres representantes do magistério da Igreja, deram de ombros, e com um sorriso de benevolência, aconselharam-me a não me meter nessa confusão.
Os médicos, muito mais humildes, tentaram pelo menos satisfazer algumas das questões que ferviam em minha mente. Tentarei resumir as muitas horas de diálogo com esses especialistas. 1. Praticamente todos os ginecologistas consultados responderam afirmativamente à possibilidade de que uma mulher possa conceber sem que por isso perca sua virgindade. É difícil, mas não impossível. 2. A medicina atual não conhece, por enquanto, outros métodos para fecundar o óvulo feminino que os estritamente naturais, bem como a inseminação artificial, in vitro, e as experimentais punções ou estimulação ácida ou elétrica do óvulo. Esses últimos, não obstante, não conduzem a um desenvolvimento embrionário normal. 3. Quanto aos partos, a ginecologia de 1980 reconhece e pôde comprovar que, em determinadas circunstâncias, não muito frequentes, uma mulher pode dar à luz e continuar conservando sua virgindade. Tudo depende da elasticidade da membrana que fecha o canal vaginal, denominada ímen. 4. Os médicos consideram que, exceção feita às cirurgias chamadas cesarianas, qualquer gravidez normal tem como única saída natural o canal vaginal. Qualquer parto que não se realizasse por esse método iria contra as leis da própria natureza. 5. Existe a possibilidade, dizem os especialistas, de que em determinados partos, quando o períneo cede de forma natural e durante um tempo prolongado, não ocorra derrame algum de sangue. Nos partos de hoje, quando ocorrem hemorragias ou perdas normais de sangue, isso se deve, fundamentalmente, ao fato de que, dada a celeridade com que se praticam, é preciso rasgar os tecidos. Em tempos passados, e sem a pressa que caracteriza nossos dias, a preparação para o parto podia durar até 3 dias. Há 40, 50 anos, por exemplo, o parto em si podia ter uma duração normal de 10 a 12 horas. Hoje, e por razões que todos conhecemos, os partos podem durar entre 4 e 6 horas, em média. O que já é quase impossível é que a criança saia absolutamente limpa. Os líquidos e secreções que a cobrem e protegem no seio materno não são eliminados no processo do parto. 6. Um parto que saia desses limites só poderia ser entendido pelo homem com base em uma ciência ou tecnologia superior e atualmente ignorada, ou pela via do milagre. Ou seja, acima das leis físicas naturais conhecidas. 3 técnicas milagrosas. A opinião da medicina sobre o delicado tema não podia ser mais prudente. E, em boa medida, compartilho dessas opiniões. Acho que um parto poderá ser considerado natural, desde que a criatura venha ao mundo como determinou a natureza. Mas entendo que esse não é o caso de Jesus. Os evangelhos coincidem nisso. O Filho de Deus feito homem foi parido de forma misteriosa. E, sem querer, deslizamos novamente para a origem da pergunta. Era um parto milagroso ou misterioso porque as pessoas simples de 20 séculos atrás não estavam capacitadas para compreender técnicas cirúrgicas como as nossas, só para fazer uma comparação? Ou foi um parto sobrenatural, no sentido literal da palavra? Ou seja, um parto acima das leis naturais? Evidentemente, não posso responder a essa pergunta. Quem me dera! Mas farei outra coisa: depositar no coração do leitor uma nova incógnita. E para isso, servir-me-ei de 3 fatos reais e concretos. 1. Parece que em alguns hospitais dos Estados Unidos se trabalha na pesquisa de um laser que poderia substituir, em boa medida, a parteira e até o médico. Se a descoberta prosperar, não tardaremos muito a ver em nossos hospitais um laser especial que, em segundos, abre o ventre da futura mãe. A criança é extraída de forma limpa, e esse mesmo raio fecha e cauteriza a ferida, sem deixar cicatriz alguma. A operação pode durar menos de 5 minutos. 2. Em muitas clínicas já se utiliza a chamada vigilância eletrônica.
Foi a maternidade Baldeloc, em Paris, uma das primeiras a utilizar essa nova descoberta. Embora a mortalidade infantil esteja diminuindo nos países ocidentais, não acontece o mesmo com as crianças anormais. Há cada vez mais. E parece que uma das causas primárias são os partos difíceis. Pois bem, mediante a vigilância eletrônica, os médicos dispõem da necessária informação para saber se o bebê pode ou não sofrer antes e durante o parto. Para isso, colocam sobre o ventre da mãe um pequeno aparelho detector do qual pende um cabo eletrônico, ligado diretamente a uma máquina registradora. Esse engenho fica em um quarto contíguo, onde médicos especialistas observam as fitas magnéticas, os gráficos, as telas e toda a informação que lhes chega por meio do cabo. Passo a passo e minuto a minuto, os médicos sabem como vai se desenrolar o parto. A informação mais importante é a do ritmo cardíaco do feto. Se são comprovados sintomas de insuficiência cardíaca, a intervenção dos médicos pode ser decisiva para salvar-lhe a vida. Já se sabe, faz tempo, que a criança pode sofrer no ventre da mãe, mas o que não se conheciam eram as causas nem a intensidade desse sofrimento. Durante as contrações da mãe, a circulação do sangue na placenta para e o feto fica momentaneamente sem oxigênio. Se essa situação se prolongar por alguns segundos a mais, a criança corre o risco de sofrer uma lesão cerebral irreversível. A experiência feita com 2 macacas demonstrou que se essa situação, denominada anoxia, se prolongar por 6 minutos, as células do cérebro se destroem totalmente, enquanto o coração resiste perfeitamente. Esse novo robô para a vigilância eletrônica pode remediar esse grave risco. E assim como esses problemas, os da compressão do cordão umbilical, RH, mau posicionamento do bebê etc. 3. Nos países mais avançados, foram instalados em hospitais e clínicas particulares sofisticados aparelhos para diagnóstico mediante ultrassons, em obstetrícia e ginecologia. Graças a esses ultrassons, os ginecologistas podem ver em telas bidimensionais o desenvolvimento, posição, anomalias e características do feto a todo momento. Pois bem, em face dessas 3 frentes específicas da ginecologia moderna, eu perguntaria ao leitor: como teriam sido qualificadas essas técnicas e sistemas científicos nas épocas de Abraão, Herodes, o Grande, Carlos Magno, São Tomás de Aquino, Afonso X, o Sábio, Calvino ou Bento XV? Teríamos falado de milagre, de mistério ou de intervenção sobrenatural. Uma mudança tridimensional instantânea. Como reagiríamos nós se um grupo de cientistas da Terra anunciasse ao mundo a descoberta da possibilidade de fazer mudanças tridimensionais? Há pouco tempo, pude estudar um relatório dos supostos habitantes de um planeta supostamente situado nas imediações da estrela Wolf 424, a cerca de 14 anos-luz da Terra. Tratava-se, como os seguidores da ufologia já devem ter adivinhado, de um UMO. Nesse relatório, ao falar de como fazem suas naves desaparecerem, dizem literalmente: um observador que se encontra a uma distância não excessiva pode observar a aparente aniquilação instantânea de uma astronave desse tipo visualizada por ele. 2 podem ser os motivos desse pseudo-desaparecimento. Como reiteramos em páginas precedentes, no instante em que todos os IBOs ou o modelo de entidade física elementar, correspondentes ao recinto limitado pela Itoa, região externa envolvente de suas naves, mudam de eixos, dimensão, no plano tridimensional em que o observador está situado, toda a massa integrada no recinto deixa de possuir existência física. Não que essa massa seja aniquilada, posto que seu substrato é constituído pelos IBOs ou mas, em outras palavras, a massa será interpretada como uma dobra da urdidura dos IBOs ou
Nossa física, prosseguem os supostos mitas, interpreta esse fenômeno como se a orientação dessa depressão ou dobra das entidades constitutivas do espaço mudasse de sentido, de modo que os órgãos sensoriais ou os instrumentos físicos do observador não são capazes de captar a mudança. Nesse instante, T0, o vazio no recinto é absoluto. Não há uma única molécula gasosa e, evidentemente, qualquer partícula sólida ou líquida, nem sequer uma partícula subatômica, próton, nêutron, fóton, etc., pode ser localizada probabilisticamente nesse recinto. Dito na linguagem de vocês, a função de probabilidade é nula em T0. Porém, essa situação instável dura uma fração infinitesimal de tempo. O recinto é invadido, consecutivamente por Iboia, quantum energéticos, ou seja, propagam-se em seu seio campos eletromagnéticos e gravitacionais de diferentes frequências, imediatamente é atravessado por radiações iônicas e no fim ocorre uma explosão com a precipitação do gás externo no vazio deixado pela estrutura desaparecida. Essa implosão é a explicação desses estrondos ou trovões que alguns observadores de OVNIs irmãos terrestres seus julgaram perceber em algumas ocasiões após o desaparecimento aparente do veículo. Esse documento, na minha opinião, poderia estar nos dando uma pista sobre um futuro conjunto de métodos científico-técnicos para viajar pelo espaço e, por que não, para fazer desaparecer qualquer corpo, líquido, sólido ou gasoso, ou todos eles ao mesmo tempo, e voltar a recompô-lo ou materializá-lo em outro lugar. Se a ciência humana chegar, algum dia, a tamanho grau de perfeição, a mudança tridimensional, instantânea e à vontade, de um feto, por exemplo, seria como uma brincadeira. Momentos antes do parto, essa tecnologia superior poderia mudar os eixos de cada partícula subatômica do bebê, fazendo saltar para fora da mãe e materializando segundos depois. Suponho que seria necessário vencer esse grave arrecife do vazio de que fala o relatório de uma que, ao que parece, se apresenta no lugar onde estava o corpo aniquilado. Embora esse esquema seja, hoje, puramente hipotético, quase ficção científica, não estaremos levantando uma dúvida gêmea que poderiam ter tido os cavaleiros da Távola Redonda se alguém houvesse tentado lhes explicar o funcionamento de um porta-aviões ou de uma câmera fotográfica Polaroid. Talvez esse transporte de toda uma massa de um plano tridimensional específico para outro e seu posterior retorno ao primeiro pudesse explicar essa misteriosa frase da parteira do Evangelho Apócrifo. Eu, de minha parte, fiquei cheia de estupor e de admiração e o medo se apoderou de mim, pois tinha fixa minha vista no intenso resplendor que emitia a luz que havia nascido. E esta luz foi, pouco a pouco, se condensando e tomando a forma de um menino, até que apareceu um infante, como costumam ser os homens ao nascer. Será que essa forma de nascer não se aproxima maravilhosamente da onipotência divina? Talvez alguém possa esgrimir aquele argumento: vai contra a natureza. É possível que vá, de fato, contra as vias que nós, até hoje, interpretamos como naturais, mas quem pode jurar que essa mudança de dimensões não é, também, outra das infinitas vias da natureza? Uma natureza, claro, à qual nem sequer tivemos acesso. Durante séculos, embora já tenhamos esquecido, a média de vida de um homem normal vinha sendo de 40, 45 anos. Até menos. Hoje, essa expectativa de vida é fixada em 70, 80 anos. Quem está, ou estava, atentando contra a natureza? Os homens da Idade da Pedra, que podiam aspirar a viver 20 ou 30 anos no máximo, ou nós, com 70 ou 80. Possivelmente, nem uns nem outros, que podemos pensar, portanto, de astronautas capazes de se deslocar, há mais de 2000 anos, em naves siderais, e cujos lares podiam se encontrar em remotos confins de nosso universo ou de outros universos paralelos. Quem atirará a primeira pedra da dúvida sobre suas possibilidades tecnológicas?
E, caso alguém possa continuar duvidando da presença dessas naves há mais de 2000 anos, eis aqui, no capítulo seguinte, o que nos contam os assombrosos apócrifos. 23. Uma nave os guiou da Pérsia. Minhas suspeitas sobre a famosa estrela de Belém se confirmaram plenamente quando conheci os textos dos apócrifos. Se depois da leitura de São Mateus e de São Lucas, no Novo Testamento, já tinha quase certeza de que a estrela em questão não podia ser o que astronômica e cientificamente se conhece hoje por uma estrela, quando encontrei os textos apócrifos, minhas dúvidas desapareceram por completo. Como o leitor pode recordar, o Evangelho de São Mateus diz, entre outras coisas, sobre a estrela: nascido Jesus em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, uns magos que vinham do Oriente apresentaram-se em Jerusalém, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E ouvindo isso, o rei Herodes se sobressaltou, e com ele toda Jerusalém. Convocou todos os sumos sacerdotes e escribas do povo e por eles se informou do local onde havia de nascer o Cristo, e prossegue Mateus. Então Herodes chamou os magos à parte, e por seus dados precisou o tempo da aparição da estrela. Eles, depois de ouvirem o rei, puseram-se a caminho, e eis que a estrela que haviam visto no Oriente ia à frente deles, até que chegou e parou sobre o lugar onde estava a criança. Ao ver a estrela, encheram-se de imensa alegria. O outro testemunho de Mateus. E o que diz o Evangelho apócrifo atribuído a Mateus? Eis aqui algumas passagens-chave. 6. Também uns pastores afirmavam ter visto por volta da meia-noite alguns anjos que cantavam hinos e bendiziam com louvações ao Deus do céu. Eles anunciavam, ainda, que havia nascido o Salvador de todos, Cristo Senhor, por quem haverá de vir a restauração de Israel. 7. Mas, além disso, havia uma enorme estrela que expandia seus raios sobre a gruta da manhã até a noite, sem que nunca jamais, desde a origem do mundo, se houvesse visto um astro de magnitude semelhante. Os profetas que havia em Jerusalém diziam que essa estrela era o sinal de que havia nascido o Messias, que devia cumprir a promessa feita não só a Israel, mas a todos os povos. Antes de prosseguir com esse apócrifo, acho que vale a pena refletir sobre dois pontos dele. Por um lado, Mateus coincide com o escrito de São Lucas sobre aqueles pastores que dormiam ao relento, Lucas 2, 8, 14, e vigiavam em turnos, durante a noite, o rebanho. Pela enésima vez, surgiu o anjo do Senhor, prossegue Lucas, e a glória do Senhor os envolveu em sua luz, e se encheram de medo. O único evangelista oficial que fala dos pastores ao relento e da mensagem que os astronautas lhes deram é São Lucas. A bem da verdade, sempre o julguei bom e até normal. Porém, as coisas se complicam quando se pesquisa nos textos históricos da época, e se contempla o grande plano em toda a sua dimensão. Vejamos por quê. Na minha opinião, não era racional que os astronautas descessem até os apriscos onde deviam descansar os pastores. A equipe, perfeita conhecedora do povo escolhido, tinha que saber que esse ofício estava incluído na lista negra das profissões israelitas. A pureza de origem, em grande medida, fora determinando a posição social do judeu dentro da comunidade de seu povo. Mas havia, também, circunstâncias, independentes da origem, que o manchavam aos olhos da opinião pública. Estou me referindo principalmente a uma série de profissões e trabalhos considerados desprezíveis. Esses ofícios rebaixavam socialmente quem os exercia. E os judeus chegaram, inclusive, a redigir listas desses trabalhos desprezíveis. Vejamos as 4 listas negras, de acordo com os escritos rabínicos Kedushim 4, Ketubor 7, Kedushim 82a e Sanhedrin 25b, respectivamente. Cuidador de asnos, cameleiro, marinheiro, cocheiro, pastor, lojista, médico e açougueiro. Primeira lista.
coletor de sujeira de cão, fundidor de cobre e curtidor segundo a lista. Ourives, fabricante de peneiras, cortador de linho, moleiro, vendedor ambulante, tecelão, alfaiate, barbeiro, branqueador, sangrador, banheiro e curtidor terceira lista. Jogador de dados, usurário, organizador de brigas de galo, traficante de produtos do ano sabático, pastor, coletor de impostos e publicano quarta lista. Outros escritos marginais registram, ainda, os bandidos, autores de atos de violência, suspeitos em assuntos de dinheiro, jogadores de sorte etc. Dessas curiosas listas negras eram excluídos, por exemplo, os carregadores de malas. Abaixa o que viveu no ano 150 DC, cita esses ofícios e escreve que são ocupações de ladrões e que levam, de modo especial, à maldade. Os transportadores, por exemplo, exceção feita aos citados carregadores de malas, ficavam quase totalmente incluídos nesse pacote de ofícios pouco recomendáveis. E os carregadores de malas ficavam livres de tamanha mácula não porque fossem honrados, mas porque, sendo requeridos para trajetos curtos, podiam ser controlados mais facilmente. Os pastores, dizem os textos da época de Jesus, não gozavam de boa reputação. A experiência provava que, na maioria dos casos, se tratava de pilantras e ladrões. Conduziam seus rebanhos a propriedades alheias e, ainda, roubavam parte dos produtos dos rebanhos. Por isso era proibido comprar lã, leite ou cabritos deles. Para os coletores de impostos, pastores e publicanos, dizia um escrito rabínico, é difícil a penitência. A razão era porque não podiam conhecer todos aqueles a quem haviam prejudicado ou enganado, aqueles a quem deviam uma reparação. Os ofícios da quarta lista negra não eram apenas totalmente desprezados, 28 inclusive abominados, no espírito do público, mas também de iure, pois eram tidos oficialmente como ilegais e proscritos. Quem exerce um desses trabalhos, por exemplo, não podia ser juiz, e a incapacidade para prestar testemunho equiparava ao escravo. Em outras palavras, estava privado dos direitos cívicos e políticos que todo israelita podia possuir, inclusive aquele que, como o bastardo, tinha uma origem gravemente imaculada. Como compreender, então, insisto, o fato de os astronautas terem revelado o nascimento de Jesus a uns pastores? Todo mundo sabia que eram mentirosos, ladrões e desprezíveis. Quem poderia acreditar neles? Não me parece muito clara, portanto, a afirmação de São Lucas 2, 17, 19, quando diz: ao ver a criança, os pastores contaram o que os anjos lhes haviam dito acerca daquela criança, e todos os que os ouviram se maravilhavam com o que os pastores diziam. Das duas, uma. Ou o bondoso Lucas está contando meia-verdade, e neste caso as pessoas, com certeza, não teriam dado crédito às afirmações dos pastores, ou o relato mais verossímil seria o do apócrifo de Mateus, que não diz que os anjos foram diretamente até os pastores lhes comunicar notícia alguma sobre o nascimento de Jesus. Isso sim seria mais lógico. Os pastores podem ter visto as naves e os astronautas, mas não recebido mensagem alguma deles. Se os tripulantes estavam cientes desse nulo índice de credibilidade para com a profissão de pastor, para que desperdiçar forças comunicando tão boa nova a quem, por princípio, não mereceria crédito? Essa precipitada comunicação dos astronautas aos pastores que velavam o rebanho ao relento, como diz São Lucas, teria representado, ainda, outro risco. Se Jerusalém distava a uns 8 quilômetros de Belém, a notícia do nascimento do novo rei de Israel teria chegado ao palácio de Herodes, o Grande, em horas. Não creio que a equipe celeste quisesse que os guerreiros herodianos soubessem do assunto tão cedo. Devem ter passado, na minha opinião, algumas semanas ou talvez meses até os astronautas terem dado luz verde à propagação maciça e oficial da Boa Nova.
Outra coisa é que indivíduos ou testemunhas esporádicas tenham visto a passagem das naves. O próprio apócrifo de Mateus diz que havia uma estrela que expandia seus raios sobre a gruta da manhã à noite, e que os profetas que havia em Jerusalém diziam que essa estrela era o sinal de que havia nascido o Messias. Era lógico. Se Jesus havia nascido em uma gruta, no caminho, por exemplo, de Jericó a Belém, outros peregrinos ou viajantes podem ter visto a estrela ou sua forte iluminação. E a notícia, sem sombra de dúvida, chegaria a Jerusalém. E é possível que até o próprio Herodes conhecesse o rumor. Mas tratava-se apenas de um estranho fenômeno, um sinal. A preocupante notícia do nascimento de um novo rei chegou ao tirano com a visita oficial dos magos que procediam de outras terras que não a Palestina. E nesse momento, sim, a angústia de Herodes deve ter crescido. As mais elementares medidas de segurança devem ter obrigado os astronautas, então, ao mais estrito silêncio sobre o nascimento de Cristo. Pelo menos, por uma boa temporada. Outra coisa, e bem diferente, é que os pastores fossem testemunhas da agitada passagem das naves, com sua luminosidade, mudanças de cores etc. Em segundo lugar, e prosseguindo com o comentário ao apócrifo de Mateus, o que podemos deduzir, especialmente nós que investigamos e indagamos sobre o fenômeno OVNI, da descrição dessa estrela de enorme volume ou luminosidade que expandia, ou emitia seus raios sobre a gruta da manhã à noite, onde já se havia visto uma estrela que aparecia durante o dia. E como é possível que uma estrela normal, as mais próximas situadas a dezenas de anos-luz do sistema solar, possa iluminar ou lançar sua luz sobre uma caverna, e só sobre uma caverna? Se o Sol, outra estrela, lança seus raios ao mundo todo, e não a uma parcela reduzida de terreno, porque outra estrela, logicamente situada muito mais longe da Terra, operaria esse milagre? A descrição desse fenômeno se encaixa, porém, nas centenas de milhares de casos sobre OVNIs registrados hoje em todo o mundo. Mas, como pode um autor de princípios de nossa era descrever tão admiravelmente o que hoje, 20 séculos depois, foi inclusive fotografado em cores? Aquele evangelista apócrifo, evidentemente, não podia estar mentindo nem inventando. Como podia suspeitar que milhares de anos depois, outros homens, nós, teriam provas irrefutáveis da presença de OVNIs nos céus? E aquela, segundo meus cálculos, era a segunda estrela descrita pelos apócrifos. A primeira, recordemos, situou-se perto da caverna e projetou sua sombra sobre ela pouco antes ou no exato momento do nascimento do enviado. E não seria a última estrela a ser vista nas proximidades da gruta, da caverna ao estábulo. E assim prossegue o Evangelho apócrifo de Mateus. 3 dias depois de nascer o Senhor, saiu Maria da gruta e se acomodou em um estábulo. Ali deitou o menino em uma manjedoura, e o boi e o asno o adoraram. Então, cumpriu-se o que havia sido anunciado pelo profeta Isaías. O boi conheceu seu amo, e o asno a manjedoura de seu senhor. E até os próprios animais dentre os quais se encontrava adoravam-no sem cessar. E cumpriu-se o que havia predito o profeta Abacuque. Tu te mostrarás em meio aos animais nesse mesmo lugar. Permaneceram José e Maria com o menino durante 3 dias. Eis aqui uma passagem com a qual também não posso concordar muito. Se José e Maria saíram da gruta 3 dias depois, não parece sensato que fossem para um estábulo. O normal, e muito mais depois de tal acontecimento, é que a família prosseguisse seu caminho para Belém. A não ser, claro, que os astronautas houvessem determinado o contrário e por razões que ninguém pode precisar. A única razão que me vem à mente, e forçando muito a lógica, é a já expressa sobre a segurança da criança. Mas, se ninguém propagava o fato de sua divindade, não vejo razão pela qual sua segurança pudesse estar em risco, na própria aldeia de Belém ou em Jerusalém. E a prova está no fato de Maria e José,
fiéis cumpridores da lei, terem circuncidado Jesus 8 dias após o nascimento. Mas, quem pode saber a verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade? O mesmo apócrifo, mais adiante, reconhece: 1. No 6º dia, depois do nascimento, entraram em Belém, e ali passaram também o 7º dia. No 8º circuncidaram um menino e lhe deram por nome Jesus, que é como o havia chamado o anjo antes de sua concepção. 25º. 1. Depois de transcorridos 2 anos, vieram a Jerusalém uns magos procedentes do Oriente, trazendo consigo grandes dons. Eles perguntaram, com toda a solicitude, aos judeus: onde está o rei que vos nasceu? Pois vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Chegou este rumor ao rei Herodes. E ele ficou tão consternado ao ouvi-lo, que logo avisou os escribas, fariseus e doutores do povo para que lhe informassem onde havia de nascer o Messias, segundo os vaticínios proféticos. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito: e tu, Belém, terra da Judéia, de maneira alguma é a última dentre as principais da Judéia, pois de ti há de sair o chefe que governe meu povo Israel. Depois chamou os magos, e com todo cuidado, averiguou deles o tempo em que havia aparecido a estrela. E com isso deixou-os ir a Belém, dizendo-lhes: ide e informai-vos com toda diligência sobre a criança, e quando a houverdes encontrado, avisai-me para que vá eu também e a adore. 2. E enquanto avançavam no caminho, apareceu a estrela de novo e ia à frente deles, servindo-lhes de guia, até que chegaram finalmente ao lugar onde se encontrava o menino. Ao ver a estrela, os magos se regozijaram. Depois, entraram na casa e encontraram um menino no colo de sua mãe. Então abriram suas urnas e doaram a José e Maria muitos presentes. A seguir, foi cada um oferecendo ao menino uma moeda de ouro. E, finalmente, o primeiro lhe apresentou uma oferenda de ouro, o segundo, uma de incenso, e o terceiro, uma de mirra. E como tivessem ainda a intenção de voltar a Herodes, receberam durante o sonho o aviso de um anjo para que não o fizessem. E então, adoraram ao menino, transbordantes de júbilo, voltando à sua terra por outro caminho. Os escribas, depositários do esoterismo. E chegamos, finalmente, aos misteriosos magos. Só Mateus os cita em seu evangelho canônico. Alguns setores da Igreja Católica negam, hoje, que esses personagens tenham existido realmente. Mas esses teólogos não fornecem provas contundentes sobre essa suposta falta de rigor histórico no evangelista. O fato de escudar sua incredulidade argumentando que estamos, com certeza, diante de uma linda lenda oriental não é científico. Por essa mesma regra, também poderíamos estar diante de um conto ou metáfora ou parábola no caso do massacre dos inocentes, ou na fuga para o Egito, ou na própria ressurreição de Jesus de Nazaré. Os teólogos aceitam e chamam essa incongruência pelo pomposo nome de gênero migrástico ou construção agádica. Ou seja, uma forma ou modo de narrar a história, acrescentando detalhes pitorescos para enfatizar o ensinamento teológico que se depreende dos fatos realmente ocorridos. Evidentemente, não compartilho dessa opinião. Acho, simplesmente, que tanto os magos quanto a estrela que os guiou até Belém podem ter existido física e historicamente. A única explicação medianamente racional que encontrei nesse sentido por parte da Igreja Católica é a que cita a Bíblia comentada dos professores de Salamanca, que diz literalmente: muitas hipóteses foram lançadas sobre a estrela que os magos viram. Orígenes, a quem alguns modernos ainda seguem, acredita que se trata de um cometa. Célebre é a hipótese atribuída a Kepler. Tratar-se-ia da conjunção dos planetas Saturno, Júpiter e Marte, que ocorreu no ano 747 da fundação de Roma. Dificilmente se explicam todas as características dessa estrela, prosseguem os professores de Salamanca, que aparecem no texto de uma constelação ou astro natural.
Tudo leva a supor que se trata de um meteoro luminoso próximo da Terra, preparado ou criado por Deus para esse fim, como dispôs daquela coluna de fogo que guiava os hebreus pelo deserto à saída do Egito. Evidentemente, Orígenes não entendia muito de astronomia, mas prefiro comentário dedicar outro capítulo às possíveis explicações científicas sobre a estrela de Belém. Não quero soltar, por enquanto, o fio dessa, para mim, nada sólida teoria dos magos e a estrela como um mero conto ou lenda. Se essa narração fosse um simples gênero midrástico, como afirmam muitos teólogos e exegetas, como se explica essa reunião, no cume, de Herodes com os escribas, fariseus e doutores do povo? Neste ponto, devemos recordar a esses hipercríticos o papel que os escribas representavam nos tempos de Jesus. Justamente, o único fator do poder deles recaía em sua sabedoria. Quem desejasse ser admitido na corporação dos escribas pela ordenação devia percorrer um ciclo regular de estudos de vários anos. E recordemos que afora os sacerdotes-chefes e os membros das famílias patrícias, só os escribas podiam entrar na Assembleia Suprema, o Sanedrim. O partido fariseu do Sanedrim, por exemplo, era integralmente composto por escribas. Mas sua influência e poder sobre o povo não residia no fato de possuírem o conhecimento da tradição no campo da legislação religiosa, e de que, devido a esse conhecimento, pudessem chegar aos postos-chave. Não. Seu prestígio estava baseado em um fato quase desconhecido pelos homens do século XX. Os escribas eram portadores de uma ciência secreta, da tradição esotérica. Esta circunstância, logicamente, parecerá desconcertante para aqueles que, hoje em dia, atacam ou ignoram o mundo do esoterismo, e a Igreja se distinguiu, e ainda se distingue, por tais características. Vejamos, como exemplo, algumas sentenças registradas pelo Talmud de Jerusalém, Veneza, 1523, e pelo manuscrito de Cambridge. Não se devem explicar publicamente as leis sobre o incesto diante de 3 ouvintes, nem a história da criação do mundo diante de 2, nem a visão do carro diante de um só, a não ser que este seja prudente e de bom senso. Quem considerar 4 coisas, mais valeria não houvesse vindo ao mundo. O que está em cima, a saber, em primeiro lugar, o que está embaixo, em segundo lugar, o que era antes, em terceiro lugar, o que será depois, em quarto lugar. Assim, pois, o ensinamento esotérico, em sentido estrito, tinha por objeto, como indicam também muitos outros testemunhos, os segredos mais arcanos do ser divino, a visão do carro, e os segredos da maravilha da criação, como relata Joachim Jeremias. Outra vez o carro de fogo, e era considerado pelos escribas como um grande segredo dentro do esoterismo. Essa teosofia e cosmogonia eram transmitidas privadamente, do mestre ao discípulo mais íntimo. Falava-se muito suavemente, ainda, na discussão da sacrossanta visão do carro, cobria-se a cabeça com um véu, como narra o escrito rabínico Ebamot, devido a um medo reverencial diante do segredo do ser divino. Os escribas, enfim, eram os grandes iniciados, os verdadeiros depositários da tradição esotérica. A quem Herodes, o Grande, podia recorrer, então, diante de uma emergência tão grave para ele como o suposto surgimento de um rei em seu reino. Aos doutores e fariseus, sim, mas, principalmente, aos escribas. Estes, justamente, disseram-lhe o que todos sabemos, que o Messias devia nascer em Belém. Quem pode considerar esses fatos como pura lenda ou gênero midrástico? E se o próprio carro de fogo constava dos escritos e tradições orais como algo absolutamente histórico, porque a estrela, que também podia ter sido descrita como um carro de fogo, não gozaria desse mesmo caráter? Principalmente, por existirem dezenas ou centenas de testemunhas que a haviam visto. O massacre das crianças. Outra história oriental.
Essa corrente teológica dos gêneros literários levou outros exegetas e teólogos a considerar o massacre dos inocentes como uma simples história oriental, exatamente igual à passagem dos magos ou da estrela de Belém. E baseiam sua teoria, por exemplo, no fato de que o historiador judeu romanizado Flávio Jósefo não inclui infanticídio em seus escritos. Pessoalmente contínuo, não concordando com esses midrashicos, Herodes era muito capaz de um massacre desses. Ele havia demonstrado isso amplamente. Além disso, muitos dos estudiosos daquele período estão de acordo em outro fato vital. Herodes queria apagar qualquer possibilidade de sublevação popular. E a chegada do Messias, o libertador de Israel, pode tê-lo preocupado até extremos pouco frequentes. A crueldade de Herodes, o Grande, é uma verdade tristemente demonstrada. Matou sua primeira mulher, Mariana, 3 filhos e um irmão. A mais vaga suspeita de traição era suficiente para que condenasse à morte mesmo seus mais íntimos amigos e colaboradores. Pouco faltou para que os principais da região fossem feitos prisioneiros e executados, simplesmente porque Herodes queria que, uma vez morto, todo mundo chorasse. A ordem foi abortada oportunamente por sua irmã, que odiava Herodes tanto ou mais que o restante de seus súditos. Se acrescentarmos a isso que a vida das crianças, embora pareça mentira, não tinha, na época, o valor de hoje, é perfeitamente possível que o massacre de Belém pudesse passar inadvertido para Jósefo ou que, simplesmente, ele não o incluísse em seus relatos. E existe outra razão, não menos importante, pela qual deduzo que a degola dos inocentes não tem nada a ver com uma simples história ou lenda. Todos os historiadores modernos sabem que a família real herodiana fazia parte do grupo que, entre os judeus, era conhecido como os prosélitos. Herodes, o Grande, não tinha sangue judeu nas veias. Seu pai, Antipater, era de família idumeia, e sua mãe, Quipros, descendia da família de um chefe árabe. Herodes tentou inutilmente esconder que descendia de prosélitos. Ou seja, era o que Flávio Jósefo chamava de semi-judeu. Por meio de seu historiador de corte, Nicolas de Damasco, o amigo Herodes procurou propagar a notícia de que procedia dos primeiros judeus chegados do desterro da Babilônia. Mas ninguém o julgou. E muito especialmente depois do suspeito e gravíssimo gesto de mandar queimar os registros e arquivos genealógicos judeus, Herodes, descendente de prosélitos, possivelmente também de escravos emancipados, não tinha, por isso, direito algum ao trono real dos judeus. O Deuteronômio 17:15 proibia isso expressamente. Nomearás teu rei a um de teus irmãos, não poderás nomear um estrangeiro. A exegese rabínica desse texto excluía também o prosélito da dignidade real. Herodes havia dito: quem interpreta o Deuteronômio? Os rabinos lhe explicaram, mas, como isso não convinha a Herodes, mandou matá-los. Isso, segundo Jósefo, deve ter acontecido quando chegou ao poder, no ano 37 AC. E caíram sob sua espada os 45 principais membros do Sanedrim, membros do partido de Antígono, rei e sumo sacerdote. Como Herodes, o Grande, não ia se preocupar com o nascimento de um Messias Salvador, e muito mais devido à comoção que, sem dúvida, a chegada de vários e exóticos personagens de terras orientais que afirmavam ter visto a estrela do rei dos judeus pelo Oriente provocou em Jerusalém e em metade da Judéia, aquela onda de entusiasmo popular, que deve ter coincidido com a aparição da estrela vista nas proximidades da gruta onde Jesus havia nascido, deve ter deixado o sanguinário rei tão nervoso que ele não hesitou em mandar eliminar todos os meninos menores de 2 anos. E por que dessa idade? A explicação parece brotar da conversa mantida entre Herodes e os magos. Se aquela estrela havia sido vista aproximadamente 2 anos antes, o rei dos judeus tinha que ter essa idade já.
se esses misteriosos personagens orientais, possivelmente filósofos, doutores e astrólogos, que não reis, procediam de alguma cidade da Babilônia, o tempo normal para chegar até Jerusalém podia ser estimado em vários meses. É possível, inclusive, que até um ano. Tudo dependia da pressa da caravana e das circunstâncias e contratempos do caminho. Entre umas coisas e outras, talvez os magos tenham chegado a Belém quando o menino já tinha mais de um ano. Isso explicaria perfeitamente o fato de a estrela parar, justamente, em cima da casa onde habitavam Maria e José. Os evangelhos não falam de estábulo ou caverna. Citam uma casa. Depois de tantos meses, o lógico é que a família de José, que havia viajado até Belém para o recenseamento, não para dar à luz, já morasse em qualquer uma das casas de seus familiares ou amigos ou, repito, de sua propriedade. Se José não houvesse tido interesses ou propriedades nessa aldeia, por que permanecer tanto tempo nela? E ainda, o que teria acontecido se o astronauta não surgisse diante de José e lhe ordenasse ir imediatamente para o Egito? É muito provável que a família de Jesus houvesse se assentado definitivamente em Belém. Uma nave na Pérsia. Mas o relato da estrela e dos magos não acaba aqui. Vejamos outro interessantíssimo apócrifo, o Evangelho Árabe sobre a infância de Jesus, que coincide com os anteriores e ainda os enriquece. 1. E aconteceu que, tendo nascido o Senhor Jesus em Belém da Judéia durante o reinado de Herodes, diz o manuscrito, vieram a Jerusalém uns magos segundo a profecia de Zaratustra, Zoroastro. E traziam como presentes ouro, incenso e mirra. E o adoraram e ofereceram seus dons. Então Maria pegou uma daquelas fraldas e lhes entregou em retribuição. Eles se sentiram muito honrados em aceitá-lo de suas mãos. E na mesma hora apareceu um anjo que tinha a mesma forma daquela estrela que lhes havia servido de guia no caminho. E seguindo o rastro de sua luz, partiram dali até chegar à sua pátria. A profecia de Zaratustra, ou Zoroastro, segundo o manuscrito laurentino do século XVIII conservado em Florença, afirma que uma virgem havia de dar à luz um filho que seria sacrificado pelos judeus e que depois subiria ao céu. Em seu nascimento apareceria uma estrela, sob cujo guia se encaminhariam os magos a Belém, e ali adorariam ao recém-nascido. Essa mesma profecia de Zoroastro encontra-se firmemente vinculada à redação siríaca desse mesmo Evangelho Árabe da infância. Nessa versão, apresenta-se o mesmo episódio da adoração dos magos, mas notavelmente ampliado. A siríaca, por exemplo, diz que, naquela mesma noite do nascimento de Jesus, um anjo da guarda foi enviado à Pérsia. E que ele apareceu em forma de estrela brilhante para os magnatas do reino, adoradores do fogo e das estrelas, quando estavam celebrando uma grande festa. Então, 3 reis, filhos de reis, tomaram 3 libras de ouro, incenso e mirra. Vestiram seus trajes preciosos, colocaram a tiara e, guiados pelo mesmo anjo que havia arrebatado Abacuque e alimentado Daniel na caverna dos leões, chegaram a Jerusalém. Perguntaram a Herodes sobre o paradeiro do novo rei, e ao sair do palácio, tornaram a ver a estrela, mas dessa vez em forma de coluna de fogo. Adoraram a criança, e durante a noite do 5º dia da semana posterior à Natividade, surgiu de novo o anjo que haviam visto na Pérsia em forma de estrela, e os acompanhou até chegarem a seu país. Minha hipótese acerca da constante associação de anjos com estrelas e nuvens luminosas ou colunas de fogo e vice-versa se vê fortalecida, neste caso, com o testemunho do citado Evangelho Árabe. Já não resta dúvida de que aqueles povos, tanto os persas quanto os israelitas, tinham um mesmo conceito para as naves espaciais e para seus ocupantes ou astronautas. Acho até obrigatório, enfim, que se aquela equipe havia tirado os magos de suas terras, guiando-os com uma de suas naves espaciais, os conduzisse novamente, sãos e salvos, ao mesmo território.
Por isso o testemunho de São Mateus no Novo Testamento me parece, uma vez mais, incompleto quando diz que os magos, avisados em sonhos, retiraram-se a seu país por outro caminho. A passagem do Evangelho apócrifo árabe é muito mais precisa, pois deixa bem claro que aquele mesmo anjo que haviam visto na Pérsia em forma de estrela foi o encarregado de acompanhá-los pelo novo rumo. Uma análise científica. Um anjo em forma de estrela, mas, será que se pode falar com mais clareza? E continuo me perguntando, que tipo de estrela pode guiar uma caravana durante semanas ou meses, por desertos, vales e montanhas? Uma estrela que é capaz de pousar em terra? Eis o que diz o apócrifo de Tiago, 3. Naquele momento, ao sair do palácio de Herodes, aquela estrela, que haviam visto no Oriente, tornou de novo a guiá-los até que chegaram à caverna, e pousou sobre a boca desta. Então, viram os magos o menino com sua mãe, Maria, e tiraram dons de suas urnas. Ouro, incenso e mirra, como antecipei nas primeiras páginas. Essa passagem, justamente, eletrizou-me de tal forma que decidi empreender esta aventura. Uma estrela que aterrissa em frente à boca de uma gruta. Onde e quando já se viu maravilha como essa? 24. Radiografia da chamada Estrela de Belém. Embora meu coração tenha intuído desde o início a verdadeira natureza da Estrela de Belém, quero fazer um novo esforço e tentar racionalizar o fenômeno. Supondo que o evangelista Mateus e os demais autores dos evangelhos apócrifos tenham dito a verdade, como acredito, em que possíveis explicações lógicas e terrestres podemos remexer em busca da verdade? Tentarei, para isso, seguir uma ordem absolutamente científica. A estrela de Belém pode ter sido um sol? Se nosso Sol, como diz a astronomia, é uma simples estrela de tipo médio, é absurdo, do ponto de vista científico, pensar que uma dessas estrelas ou sóis podia ter se aproximado não só de nosso planeta, mas do próprio sistema solar que constitui nosso bairro sideral. Se qualquer uma das 100 bilhões de estrelas que parecem formar nossa galáxia houvesse abandonado sua posição inicial para chegar até Belém, a intrusa teria desencadeado um apocalíptico desastre cósmico, muito antes de sequer divisar nosso sistema planetário. E, logicamente, Belém e o resto do planeta talvez houvesse desaparecido do mapa celeste. Basta dar uma olhada no firmamento, hoje, para saber que a estrela ou sol mais próximo de nós, algo como nosso vizinho de porta, dista mais de 4 anos-luz. Esse vizinho, Alfa de Centauro, supondo que pudesse chegar até nosso mundo, teria necessitado um total de 4 anos viajando à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros. E segundo as cartas de todos os astrônomos, a vizinha não saiu do lugar desde que o homem teve a possibilidade de olhar para as estrelas. É verdade que Deus pode tudo. Inclusive, que um Sol de milhões de quilômetros de diâmetro e altíssimas temperaturas cruze o espaço e guie uns magos do Oriente. Porém, continuo acreditando que Deus deve ser bem mais sensato. Pode ter sido um cometa. Depois de contemplar a impossibilidade de a estrela de Belém ter sido um Sol, resta-nos, também, a hipótese de que aquilo se tratasse, na realidade, de um cometa. Em nossas árvores de Natal, quase sempre representamos essa estrela com um longo rastro ou cauda. Mas, o que dizem os astrônomos? Todos os que estudam o firmamento sabem que um cometa, quando ainda se encontra muito afastado do Sol, nas proximidades de Plutão ou mais longe, é constituído simplesmente por uma aglomeração de corpos rochosos, o chamado núcleo, cuja estrutura ainda não se conhece com certeza. Quando esse núcleo se aproxima de nosso Sol, a energia solar radiante faz com que se desprendam dele gases e pequenas partículas sólidas, que ficam gravitando à sua volta e dão lugar à chamada cabeleira do cometa. Ao chegar à órbita de Júpiter, essa cabeleira se desenvolve amplamente, e em algumas ocasiões alcança uma extensão superior a 150 mil quilômetros.
A uma distância de 2 unidades astronômicas, uns 300 milhões de quilômetros, do Sol, a partir da cabeleira do cometa surge e se desenrola uma estreita cauda, também de matéria do núcleo, e estende-se na direção oposta ao Sol, ao longo de vários milhões de quilômetros. O que isso quer dizer? É que, simplesmente, a existência de um cometa, por menor que seja, leva implícitas dimensões gigantescas, completamente alheias às características descritas por São Mateus no Evangelho para a famosa estrela de Belém. E a estrela ia à frente dos magos, mostrando-lhes o caminho. E devemos acrescentar, evidentemente, que nenhum cometa entra na atmosfera terrestre sem ocasionar sua autodestruição, bem como um sem fim de sérias perturbações. Temos aí o exemplo do cometa Halley, que tocou as últimas camadas da atmosfera com sua cauda em 1911 e provocou uma histeria mundial. Se a estrela de Belém houvesse sido um cometa, como afirmava Orígenes, sua proximidade ao mundo teria sido delatada pela maioria dos povos. E sua passagem constaria, hoje, dos anais da história. Fato este que não consta. As únicas referências históricas à presença de cometas nas épocas imediatamente anteriores e posteriores ao nascimento de Jesus de Nazaré são as seguintes: segundo pude constatar, depois do assassinato de César, pouco depois dos idos do mês de março do ano 44 AC, surgiu um brilhante cometa. No ano 17 de nossa era surgiu também outro, com uma magnífica cauda, que nos países mediterrâneos pode ser observado durante uma noite inteira. O seguinte em importância, pelo menos que nos conste historicamente, foi visto no ano 66, pouco antes do suicídio de Nero. E entre um e outro ocorreu um relato de muita precisão, procedente dos astrônomos chineses. A enciclopédia Wen Tung Kao, do sábio Ma Tuanlin, conta o seguinte sobre a aparição. Nos primeiros anos do imperador Hiwen, no 7º mês, no dia Xinwei, 25 de agosto, foi visto um cometa na parte do céu Tungxing, perto de Mu, da constelação de Gêmeos. Deslocou-se sobre os Utshuieu, Gêmeos, saiu de Açu, constelação Castor e Pólux, e empreendeu sua corrida para o norte e entrou no grupo Yanyuan, cabeça do leão, e na casa Taiwei, cauda do leão. No 5º dia desapareceu no Dragão Azul, constelação de Escorpião. Em conjunto, o cometa foi observado durante 63 dias. O detalhado relato da antiga China contém, segundo se pôde descobrir nos dias de hoje, a primeira descrição do célebre cometa Halley, o vistoso astro que passa pelas proximidades do Sol a cada 76 anos, e que foi visto, efetivamente, da Terra. A última vez que surgiu, como relatava anteriormente, foi de 1909 a 1911. E voltará em 1986, porém, os cometas, embora tenham um caráter cíclico como Halley em dimensões tão consideráveis, nem sempre são vistos por todo o mundo. Assim, no ano 12 AC, o Halley constituiu um acontecimento celeste e foi visível detalhadamente. Mas nem nos países do Mediterrâneo, nem na Mesopotâmia, nem no Egito se fez menção, naquela época, a um corpo sideral tão luminoso e impressionante. Por outro lado, para o mundo do esoterismo pode ser importante, talvez transcendente e altamente significativo, que esse formidável Halley tenha passado sobre nosso mundo pouco antes do nascimento de Jesus, e, para concluir este tópico, façamos uma nova pergunta. Que cometa poderia guiar os magos, desaparecer do firmamento ao chegar à cidade de Jerusalém e, pouco depois, quando esses magos retomaram a viagem para a aldeia de Belém, apresentar-se de novo diante da caravana, indicando-lhes o rumo? E como filigrana cósmica final, o cometa parou acima do lugar onde estava a criança. Demais para um cometa. Nem meteoro nem meteorito. Essa tentativa de justificação razoável da estrela que os magos do Oriente viram e seguiram nos parece mais absurda, inclusive, que as anteriores.
Os meteoros, reza a ciência, são minúsculas partículas, do tamanho de uma cabeça de alfinete, metálicas ou pétreas, que só são visíveis quando penetram na atmosfera terrestre, a velocidade de algumas dezenas de milhares de quilômetros por hora. O calor que se produz no toque com a atmosfera os deixa incandescentes e traçam no céu noturno. Então, esses rastros luminosos são conhecidos pelo nome de estrelas cadentes. Ao contrário, os meteoritos alcançam, às vezes, dimensões de alguns metros e, portanto, são sempre grandes o suficiente para não se consumirem por completo durante a queda. Quando um meteoro entra na atmosfera de nosso mundo, tem a mesma velocidade que um corpo em órbita em volta do Sol, a uma distância igual à da Terra. Essa velocidade depende do tipo de órbita. Para as circulares, como a terrestre, é de 30 km por segundo. Se é uma órbita parabólica, a velocidade de queda do meteoro ou meteorito será de 42 km por segundo. Para que possamos entender melhor, esses meteoros que vemos rasgar com sua luz as noites de verão, caem a simplesmente 150.000 km por hora. Naturalmente, a visão dessa queda se prolonga apenas por uns segundos ou décimos de segundo. E se o meteorito já é de dimensões respeitáveis, o assunto se envenena muito mais. A essa impressionante velocidade de queda deve-se somar seu peso, às vezes de até 1 milhão de toneladas. É mundialmente famoso, por exemplo, o que caiu em 12 de fevereiro de 1947 na Sibéria Sul-Oriental. O meteorito se fracionou no ar em milhares de pedaços, que caíram no solo como uma chuva de ferro. Uma área de 1 km² ficou coberta de buracos e crateras, dos quais o maior tem um diâmetro de 27 metros. É muito conhecida, também, a cratera de meteoro do Arizona. Atinge um diâmetro de 1.250 metros e uma profundidade de 170 metros. Estima-se que a quantidade total de fragmentos encontrados em volta da cratera pesa, aproximadamente, 12.000 toneladas. E assim poderíamos continuar enumerando casos. É evidente que nenhum meteoro ou meteorito teria podido manter um voo horizontal, guiando uma caravana, soltando jatos de luz, e, ainda por cima, parar acima de uma casa. A estrela de Belém foi uma nova ou supernova? Qualquer astrofísico ou fã de astronomia terá percebido já, ao ler o título deste tópico, que a pergunta é absurda. Mas, vejamos por que eles têm razão. Como dizia ao estudar a primeira possibilidade, de que a estrela de Belém fosse um Sol, não podemos esquecer, em momento algum, que a aproximação de um desses gigantescos astros a nosso sistema solar seria catastrófica. Com mais razão, portanto, se o fenômeno pudesse ser identificado como uma nova ou uma supernova. Diz a astrofísica do século XX. As modernas teorias da evolução estelar predizem, para grande número de estrelas, ao menos para aquelas cuja massa, ao chegar à sequência principal, superam em mais de 4 vezes a de nosso Sol, uma explosão como etapa final de suas vidas. Este resultado não deixa de representar muitos problemas, mas parece dar a chave de um dos fenômenos mais espetaculares estudados pela astronomia: as supernovas. Uma supernova é uma estrela na qual ocorre um aumento rápido, em poucos dias, e extraordinariamente grande, vários milhões de vezes, de seu brilho, seguido também de uma rápida extinção. Trata-se de algo relativamente pouco frequente. Nos últimos 1000 anos, por exemplo, em nossa galáxia só foram observadas 3 supernovas. A primeira no ano 1054, e foi estudada pelos astrônomos chineses e japoneses. Os restos dessa explosão constituem a nebulosa de Câncer, ainda em expansão. A segunda apareceu na constelação de Cassiopeia, em 1572. A terceira, na área de Sagitário, foi observada em 1904. Atualmente, admite-se que, em média, aparece uma supernova a cada 30 anos em uma galáxia.
Quanto às estrelas denominadas novas são, em sua aparência imediata, muito iguais às supernovas, mas em uma escala muito menor. Sua luminosidade aumenta de 10.000 a 100.000 vezes a inicial. Mas, diferentemente também das supernovas, constituem um fenômeno que se repete a cada certo número de anos. Conclusão: nenhuma nova ou supernova pode ser registrada dentro de nosso sistema solar. Entre outras razões, porque é neste bairro planetário onde se move a velha bola azul que chamamos de Terra, não há nem houve esse tipo de estrela. O fato de que a explosão de uma dessas estrelas no firmamento, a bilhões de anos-luz de nosso mundo, tenha alertado os magos e os feito marchar em busca do rei dos judeus é outro problema a discutir, mas prefiro analisar esta apreciação, o de uma suposta conjunção planetária, no próximo tópico. Uma teoria que, diga-se de passagem, está na moda entre os exegetas e teólogos modernos. Estamos diante de uma conjunção de planetas. Eis aqui um debate interessante. Hoje, astronomicamente falando, conhece-se como conjunção o fato de dois planetas se situarem no mesmo grau de longitude. Ou, para ser mais claro, que se aproximem ou se alinhem tanto entre si, que possam parecer uma única estrela de grande luminosidade. Teria sido isso que os magos viram e que os guiou? Vamos começar do início. A história da conjunção planetária entrou na moda no mundo com a descoberta feita pelo matemático imperial e astrônomo Johannes Kepler. Na noite de 17 de dezembro de 1603, o célebre personagem estava sentado no Radichin de Praga, sobre o rio Moldava. Observava com grande atenção a aproximação de dois planetas. Naquela noite, Saturno e Júpiter se encontraram na constelação de Peixes. E ao tornar a calcular suas posições, Kepler descobriu um relato do Rabino Abarbanel que dava pormenores sobre uma extraordinária influência que os astrólogos judeus atribuíam à mesma constelação. O Messias, afirmavam, teria que vir durante uma conjunção de Saturno e Júpiter na constelação de Peixes. E Kepler pensou: a conjunção ocorrida na época do nascimento do menino Jesus teria sido a mesma que se repete, agora, em 1603. O astrônomo pegou papel e lápis e fez os cálculos necessários. Resultado: observação de uma tripla conjunção dentro de um mesmo ano. E o cálculo astronômico indicou a data para esse fenômeno, ano 7 AC. Segundo as tabelas astrológicas, devia ter ocorrido no ano 6 AC. Kepler optou, então, pelo ano 6, e remeteu a concepção em Maria ao ano 7 AC. O matemático expôs sua fascinante descoberta em uma porção de livros e artigos. Mas Kepler foi vítima de uma crise de misticismo e, como costuma acontecer nesses casos, suas hipóteses e achados caíram no esquecimento ou foram menosprezados. E chegou ao século XX. E com ele, outra descoberta que viria reivindicar o dito por Kepler, um pouco tarde, isso sim. Em 1925, o erudito alemão P. Schnabel decifrou uns traços cuneiformes, procedentes de um célebre instituto técnico da antiga escola de astrologia de Sipar, na Babilônia. Havia ali uma notícia surpreendente. Tratava-se da situação dos planetas na constelação de Peixes. Os planetas Júpiter e Saturno estavam cuidadosamente assinalados durante um período de 5 meses. E isso ocorreu, de acordo com nosso cômputo, no ano 7 antes do nascimento de Jesus. O achado era tão importante, que boa parte da astronomia oficial se dedicou à comprovação do cálculo. E graças aos ultramodernos planetários, ratificou-se, para a satisfação de todos, com exceção do já falecido Kepler, claro, que no ano 7 antes de nossa era houve uma conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes. Como o matemático do século XVII havia calculado, repetiu-se por 3 vezes. E parece que a conjunção foi visível em condições muito favoráveis no espaço no Mediterrâneo.
Segundo esses cálculos astronômicos modernos, as 3 conjunções citadas ocorreram nas seguintes datas. Em 29 de maio do ano 7 AC. Ocorreu, visível durante 2 horas, a primeira aproximação dos planetas. A segunda conjunção foi registrada em 3 de outubro, aos 18º, na constelação de Peixes. Em 4 de dezembro acontecia a terceira e última. O achado astronômico, importante em si mesmo, não resta dúvida, serviu para que muitos estudiosos das Sagradas Escrituras associassem essa tripla conjunção com a estrela de Belém. Contribuiu para isso, e como? A não menos importante confirmação de que Jesus não nasceu no ano 0 de nossa era, como se acreditava, mas, justamente, entre os anos -6 ou -7. Alguns pontos obscuros. Até aqui, temos a teoria da famosa conjunção planetária. E embora a hipótese seja cientificamente aceitável, e inclusive convincente, também há pontos escuros nela, vejamos alguns. Aceitemos que os magos, sem dúvida astrônomos e astrólogos, moravam na cidade de Sipar, na florescente Babilônia, onde foram encontradas as tabuletas que confirmaram a descoberta de Kepler. Se esses magos haviam visto a conjunção no Oriente, tal como notificaram a Herodes, porque se puseram a caminho rumo ao Ocidente, ou seja, no sentido oposto, e outro nada desprezível dilema. Será que essa conjunção só foi vista pelos astrônomos e astrólogos da Babilônia? Não faz sentido que essa conjunção, divisada, com certeza, em toda a bacia mediterrânea, só fosse interpretada pelos doutores da distante Babilônia. Não podemos ignorar que Jerusalém era, naquele tempo, um foco extraordinário de cultura. Nos tempos de Herodes, por exemplo, Hilel foi da Babilônia para ouvir Shemana e Abitalion, sem se intimidar com uma viagem, a pé, de semanas ou meses. Por sua vez, Janã ben Abishalom foi do Egito a Jerusalém, onde mais tarde foi juiz, e Naum, colega seu no mesmo tribunal de Média, também. Paulo também se mudou de Tarso de Cilícia a Jerusalém para estudar ao lado de Gamaliel. Se a vinda do Messias era esperada com verdadeira expectativa pelo povo hebreu, como é possível que os astrônomos, escribas e doutores judeus que viviam na Palestina, e que deviam ser tão bons ou melhores profissionais que os de Sipar, não se dessem conta de que a consabida conjunção planetária era o sinal tão longa e ansiosamente esperado? E dado que a conjunção dos planetas se repetiu por 3 vezes no mesmo ano, não podemos imaginar que, nas 3 ocasiões, o fenômeno os pegou dormindo, ou em greve. Isso me leva a pensar, enfim, que as 3 conjunções do ano -7 pouco ou nada tiveram a ver com a cada vez mais intrigante estrela de Belém. Se considerarmos, ainda, que a viagem dos magos para Jerusalém deve ter durado meses, como explicar que a conjunção permanecesse todo esse tempo no firmamento? Essas aproximações entre planetas se prolongam, no máximo, por vários dias. Talvez uma semana, e outro fato fundamental que os exegetas defensores dessa teoria também esqueceram. Os magos devem ter seguido, supondo que procedessem da Babilônia, uma direção leste-oeste. Ao sair de Jerusalém e encaminhar-se para a aldeia de Belém, esse rumo mudou para sul-oeste. Como é possível que uma conjunção também mude de direção? Por último, o fato de a conjunção se colocar sobre uma casa da humilde aldeia de Belém me parece um deboche, e embora os magos houvessem se informado sobre a aldeia específica onde devia ter nascido o rei dos judeus, posto que assim Herodes acabava de lhes comunicar, também é estranho, para não dizer cômico, que a conjunção em questão fosse à frente da caravana e parasse justo acima do lugar. Belém não devia ser muito grande naquela época, mas agruparia um número suficiente de casas, estábulos, grutas e apriscos para confundir um estrangeiro que andava procurando um dos muitos bebês da aldeia.
razão demais, enfim, para que a estrela parasse acima do lugar exato em que o menino que buscavam vivia, e a respeito do qual, com toda a certeza, os magos não dispunham de descrição alguma. É muito difícil de acreditar que uma conjunção planetária, a milhões de quilômetros de nosso mundo, possa se comportar dessa forma. Caminhavam durante o dia. Também não podemos esquecer um detalhe de extrema importância. Todos os testemunhos históricos dizem que as caravanas que circulavam naquela época, e inclusive posteriormente, faziam isso geralmente durante o dia. Raramente avançavam à noite. Tanto os mercadores quanto os mensageiros, imigrantes ou, inclusive, as expedições militares, faziam suas viagens de sol a sol. As mais elementares normas de segurança, contra salteadores, acidentes no terreno, ataques de animais etc., assim aconselhavam. Mas, segundo isso, e dado que as estrelas, cometas, meteoros, meteoritos e conjunções planetárias não são visíveis à plena luz do dia, que tipo de estrela guiava os astrólogos? A estrela de Belém foi uma nave sideral. E posto que a possibilidade de o relato do evangelista sobre os magos e a estrela de Belém ser apenas um gênero midrástico, como defendem alguns teólogos, só resta, na minha opinião, uma única e possível explicação. Se a estrela de Belém não foi um sol, nem uma nova ou uma supernova, se é impossível que se tratasse de um cometa, de um meteoro ou de um meteorito, se a estrela de Belém não foi uma conjunção de planetas, nem há a possibilidade de confundi-la com um fenômeno óptico ou meteorológico, nem com um balão-sonda ou o planeta Vênus, como diriam hoje os militares. E se também não era uma lenda oriental ou uma invenção de São Mateus e dos evangelhos apócrifos, o que resta? Simplesmente, a estrela de Belém, como já expus extensamente em páginas anteriores, pode ter sido o que hoje conhecemos como nave sideral. Uma brilhante nave espacial que, evidentemente, não podia proceder da Terra, uma nave que eu, pessoalmente, identifico e associo ao que hoje, em nossa civilização, se conhece por objeto voador não identificado, OVNI. E algo muito forte torna a clamar em meu espírito. E me diz que não estou enganado. 25. Os astronautas, hoje. Mas os astronautas de Yahvé não se esqueceram do planeta chamado Terra. Na minha opinião, o grande plano não foi concluído ainda. Por quê? Tentarei evitar fugazmente minha própria falta de perspectiva no tempo e no espaço. Só assim posso me aproximar e tentar aproximar o leitor da verdade que pulsa dentro de meu eu interior. Tal como vimos, esses seres celestes deixaram suas marcas no mundo há uns 4.000 anos. Abraão e os demais patriarcas foram testemunhas diretas da presença de glória, da nuvem, da coluna ou do anjo de Yahvé. Pouco depois, há uns 3.200 anos, Moisés e os demais escolhidos tiveram diante de si os mesmos astronautas de Yahvé. E o mesmo aconteceu na época do rei Salomão, há uns 2.900 anos, quando a equipe de seres a serviço do grande Deus projetou o templo de Israel, onde morava a nuvem de Yahvé. Por último, há 2.000 anos, aqueles astronautas culminaram a fase mais delicada do plano. E Jesus de Nazaré surgiu no planeta. Como afirmei nas primeiras linhas desta tese, os astronautas de Yahvé eram seres de carne e osso, procedentes talvez de outros universos ou planos paralelos ao nosso. Como é possível que pudessem estar presentes ao longo de 2.000 anos? Será que o tempo, tal como nós o concebemos, não conta para eles? Naturalmente, só podemos continuar especulando. E surgem diante de mim duas variantes. Primeira, que aqueles seres que trabalharam no grande plano da redenção humana não eram os mesmos ao longo desses 2.000 anos.
Neste caso, se os astronautas estavam atrelados à realidade física do tempo, como ocorre com o homem, a única explicação medianamente razoável para essa constante e constatável presença dos celestiais entre os patriarcas e na própria vida de Jesus é a de turnos perfeitamente organizados. Dentro de um único e monolítico plano, os astronautas, sempre segundo essa primeira hipótese, teriam se sucedido nas diversas fases do mesmo. Talvez seus veículos, trajes espaciais e recursos técnicos possam ter mudado com o passar dos séculos. Porém, está claro que não aconteceu o mesmo com seu objetivo final, que foi mantido com todo o rigor. Segunda, que os astronautas eram os mesmos durante os 2000 anos de preparação do plano. Essa teoria, eu sei, é mais difícil e irreal. Se nosso cérebro não está preparado, ainda, para saltar no tempo ou para entender outras realidades, onde a vida inteligente transcorra fora dessa direção única e sem retorno que é o passar dos dias, como podemos imaginar seres total e absolutamente livres dessa corrente ou dessa torrente que nos limita implacavelmente? Mas, embora não possamos compreender, por que negar ou fechar os olhos da mente a essa possibilidade? Há exatamente 2000 anos, quando Pedro tomou as rédeas da igreja, nem ele nem seus sucessores podiam sequer suspeitar que, 20 séculos depois, essa mesma igreja teria que enfrentar realidades tão concretas como o aborto institucionalizado, a pílula anticoncepcional, a eutanásia ou os bebês de proveta. Nem naqueles primeiros tempos do cristianismo, nem na Idade Média, nem no século XIX, os teólogos ou santos padres da Igreja teriam assimilado com facilidade os conceitos e fenômenos sociais que caracterizam nossas atuais gerações. Será que por isso os homens de 1980 estão mais afastados que Pedro ou que Santo Agostinho, ou que Joana d'Arc, da grande mensagem divina? Há 2000 anos, inclusive no referido século XIX, os sacerdotes e fiéis cristãos teriam tido sérias dificuldades para entender duas palavras tão rotineiras como computadores eletrônicos. Em maio de 1980, a celebração de um congresso sobre a Igreja e os computadores eletrônicos, em Semple de Vence, Costa Azul, constituía um fato quase insignificante. Porque a tecnologia a serviço de Deus, finalmente, começa a ter um caráter absolutamente lógico e normal. Porque nos descabelarmos, então, diante da fascinante possibilidade de civilizações, a serviço da grande força, capazes de controlar algo tão arisco para nós quanto o tempo. Só assim, sendo capazes de estar dentro do nosso tempo e, ao mesmo tempo, fora dele, os astronautas poderiam ter levado a cabo missões tão diferentes e distantes no tempo quanto a travessia do Mar dos Juncos, a promulgação das leis no Monte Sinai, a condução do povo escolhido até a Palestina ou dos magos até a aldeia de Belém da Judéia. Para esses seres, o passar das gerações não representaria nenhum transtorno. Isso, inclusive, casaria exatamente com muitas de suas manifestações a homens como Jacó, Moisés ou Joaquim. Naquelas aparições, os astronautas repetiram sem cessar que eram os mesmos que haviam se mostrado aos pais e ancestrais desses patriarcas e profetas. Pessoalmente, e também não disponho de provas, inclino-me por essa segunda teoria. O domínio do tempo é, talvez, muito mais natural em seres cuja sabedoria e experiência os levou praticamente às portas, ou ao interior, quem sabe, da verdade. Se o Cristo desceu a este mundo para nos ensinar como vencer a morte, não parece lógico que seus servidores e colaboradores já desfrutassem dessa prerrogativa. Einstein nos deu um primeiro aviso com sua teoria da relatividade. Nem mesmo hoje podemos entender muito bem a redução que o tempo de um cosmonauta humano sofreria se pudesse ser lançado no espaço a uma velocidade próxima da luz, 300.000 km por segundo.
200 anos terrestres ficariam reduzidos, nessas circunstâncias, a 24 meses, e esse cosmonauta norte-americano ou soviético, depois de queimar 2 anos pelo universo à velocidade da luz, voltaria à Terra 200 anos depois de sua partida. Como compreender, hoje, essa maravilhosa distorção do tempo? E se tudo pode ter sido assim, se aqueles astronautas celestes não estavam nem estão sujeitos ao tempo, por que supor que levantaram âncoras deste mundo? É verdade que o Cristo nasceu e morreu há mais de 2000 anos. E é verdade também que cumpriu sua tarefa. Verdade que nos deixou sua mensagem. Verdade que os homens, desde então, dispõem de uma estrada segura rumo ao conhecimento. Mas, em minha humilde opinião, o plano não foi arquivado com a partida do enviado, se um dos objetivos básicos da presença da equipe de astronautas na Terra foi a elevação espiritual do ser humano, perfeitamente sedimentada com a chegada de Jesus. Não creio que esses seres fossem tão ignorantes para não perceber que essa abertura do homem para a perfeição ia precisar de uma quase permanente lubrificação e manutenção. Era normal, portanto, que não se afastassem muito e que, ao contrário, acompanhassem o devir da história humana com toda a atenção. Se os israelitas de 3.200 anos eram um povo indômito, como poderíamos qualificar os homens da Santa Inquisição, os traficantes de escravos do século XVIII, ou nossas gerações, capazes de explodir bombas nucleares no Japão ou de adorar o bezerro de ouro do dinheiro ou do poder acima, inclusive, das vidas ou da dignidade humanas? Será que uma humanidade como essa não precisa de progressivos empurrões ou descargas que façam subir o termômetro de sua espiritualidade? Será que esses milhões de homens que nasceram nos últimos 2000 anos não implorarão por uma resposta à sua profunda inquietude? Será que o gênero humano não precisou, e precisa, de líderes, sinais, milagres ou prodígios que iluminem sua penosa peregrinação? E chegamos ao final de minha exposição. Curiosamente, suspeito, diria eu, a partir dos primeiros séculos de nossa era, e conforme a doutrina de Jesus de Nazaré ganhava terreno no mundo, outros prodígios começaram a ser registrados pelo planeta. Assim, desde os séculos X e X até a primeira metade do século XX, o mundo tradicionalmente cristão contabilizou umas 21.000 aparições marianas. E o mesmo acontecia nas órbitas orientais americanas, mas, logicamente, jamais receberam tal qualificativo. Todas essas visões, aparições, milagres ou contatos com seres e esferas sobrenaturais desembocaram irremissivelmente em uma nítida elevação espiritual dos povos. Temos aqui os exemplos de Santiago de Compostela, Lourdes, Fátima, Guadalupe, El Pilar. O catálogo alcança 21.000 aparições. E embora um aprofundamento neste novo campo pudesse nos levar muito longe, acho que é suficiente mencionar que a presença desses seres foi, e é, permanente na história. Quando analisamos essas aparições com o máximo de objetividade, percebemos que, com elas, o nível espiritual dos povos próximos e distantes ao local onde se registrou sobe quase violentamente. E as massas experimentam um inusitado fervor. O leitor deve se perguntar por que associou as chamadas de aparições marianas com aquela equipe de astronautas ou seres celestes. Muito simples. Ao estudá-las profundamente, e eu fiz isso generosamente, acabamos encontrando muitos pontos em comum com os relatos que encerram os livros do Antigo e Novo Testamento, bem como com as histórias, lendas e escritos dos místicos e com as atuais investigações de OVNIs. Eu convido o leitor a se informar, a título de simples curiosidade, sobre os fatos milagrosos que ocorreram há 60 anos em Fátima. Talvez encontre detalhes e descrições que parecem saídos de qualquer encontro ou visão de OVNI atual. E temos que reconhecer que todas ou quase todas essas aparições deram frutos.
Nos campos, azinhais ou montanhas onde se apresentou anjo, ou a grande luz ou a linda senhora, erguem-se, hoje, formidáveis basílicas ou humildes ermidas, se a intenção da equipe era manter o fogo sagrado da espiritualidade, a verdade é que, em linhas gerais, foram conseguindo. Evidentemente, e seguindo a mesma linha de franqueza, acho que poucos estudiosos da Bíblia, talvez nenhum, chegaram a estabelecer essa ponte entre os anjos de Yahvé e as aparições marianas. Segundo os exegetas, ambos os fatos são diferentes. Sinto não concordar com o veredicto dos teólogos e estudiosos católicos. Para mim, insisto, tudo faz parte de um único plano, o grande plano. Como explicar, se não, essas coincidências ao descrever os anjos do Antigo ou Novo Testamento e os que viram os videntes da Idade Média ou de nosso próprio século? Porque essas semelhanças de luminosidade, grandioso resplendor etc. da Bíblia e da maioria das citadas aparições marianas? E o mais significativo, que sentido podem encerrar essas 21.000 aparições, justamente depois do nascimento do cristianismo? Se Jesus já havia deixado sua mensagem, por que tantos sinais, milagres e manifestações sobrenaturais? Já disse que não acredito nas puras manifestações gratuitas de Deus ou de seus servidores. Se ocorrem, é sempre por algum motivo. E, neste caso, e sempre de acordo com minha opinião, a chave teria que ser buscada nessa necessidade de ir elevando a espiritualidade e a inquietude humanas. Traços que, se dermos uma olhada na Idade Média, só descobriremos no seio dos mosteiros, de algumas ordens religiosas e em determinadas sociedades e irmandades secretas. Mas, o que acontecia com o povo simples? Em geral, e basta dar uma olhada na história para comprovar, aquelas massas de seres humanos mal recebiam um verniz pseudo-religioso, mais colorista, folclórico e supersticioso que outra coisa. A bem da verdade, essas súbitas e estratégicas aparições acendiam novamente os ânimos espirituais dos homens do povo. Aí temos, sem ir muito longe no tempo e no espaço, as multitudinárias peregrinações a Lourdes, Fátima ou Santiago de Compostela. Mas, não quero me deixar levar pela magia desse fenômeno. Haverá tempo de analisá-lo em outra oportunidade. Para mim, está claro que os astronautas não perderam contato com os homens da Terra. E minha longa e solitária corrida atrás dos não identificados me diz que os astronautas ainda estão aqui. Eu não poderia fazer essa afirmação se não possuísse um dos mais ricos e completos arquivos sobre aparições de OVNIs. É justamente com base nessa impressionante informação que tenho em meu poder que, por meio de um simples processo de dedução, associo ou identifico as colunas de fogo ou a glória de Yahvé do Antigo Testamento com as luzes sobre as azinheiras da Idade Média e dos séculos XVIII ou XIX, e com os atuais discos silenciosos, majestosos e brilhantes que singram nossos céus ou aterrissam nos campos. Mas, se esse fenômeno se repete, e com que precisão? Há mais de 4.000 anos, o que se pode depreender da atual presença OVNI no mundo? Acho que já disse em outras ocasiões. Na minha opinião, os OVNIs que se veem atualmente pertencem, sem dúvida, a centenas ou milhares de civilizações diferentes. Pois bem, é mais que provável que algumas dessas naves externas estejam sendo tripuladas pelos astronautas de Yahvé, seres celestes, livres do tempo, e a serviço da grande força, que acompanham muito de perto a evolução humana. Seres que um dia nos foram dados como guardiões. Seres, astronautas, que navegam por nossos céus como um dia o fizeram com o povo escolhido ou com a gruta onde nasceu Jesus de Nazaré. Seres que ainda trabalham nesse grande plano, seres que, como vimos, não podiam se mostrar aos patriarcas ou aos discípulos de Jesus ou aos homens dos séculos XIV ou XIX como realmente são, como astronautas. Esta, talvez, seja a grande diferença entre nossa geração e as que povoaram a Terra desde os anos de Abraão.
Nós já começamos a nos preparar para compreender algumas verdades. Nós podemos conceber a mais depurada técnica a serviço da divindade. Mas tiveram que se passar mais de 4.000 anos, e é muito provável que ainda precisemos de um longo trecho para nos sentarmos em frente a esses homens de outros universos e retirarmos o véu que cobre nossos olhos. É bom, apesar de tudo, que o ser humano do astro frio chamado Terra já tenha começado a cogitar essa possibilidade. Porque, se tudo isso fosse assim, será que não teríamos encontrado, por extensão, a razão principal desse não contato entre os homens de nosso mundo e os que tripulam essas naves do exterior? Será que não são os astronautas celestes que, justamente, esperam com impaciência que o homem da Terra acabe de dar esses passos em sua evolução mental para descer, definitivamente? E como aconteceu na época bíblica, talvez esses astronautas já tenham tomado a iniciativa, e muitas pessoas no mundo sabem, intuem ou sentem sua presença, e todos, consciente ou inconscientemente, já trabalham por uma nova humanidade. Agora, quase sem querer, quando contemplo as estrelas em minhas longas noites de solidão, um calafrio me estremece. Será que essas naves que eu persigo poderiam ser as mesmas que um dia, há mais de 2.000 anos, iluminaram a gruta onde nasceu o grande enviado? E por que não? O canal Assuntos Intrigantes tem por objetivo trazer ao alcance de todos os prováveis meios da nossa origem, dentre outros fatos e assuntos que hoje ainda nos escondem. O conhecimento é um direito de todos. Aprecie este, entre outros conhecimentos já disponíveis, e muitos que ainda disponibilizarei nesse canal. Se o meu trabalho lhe agradou, colabore com a sua continuidade. Deixe seu like, comente sobre a sua opinião, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado a cada lançamento. Gratidão a todos.